Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Salve, salve, você ligado aqui no nosso podcast na podosfera brasileira e mundial. Está começando o podcast do Conte Verde, o portal, o projeto, como você quiser, que te mantém informado, atualizado sobre tudo que acontece no mundo das seleções com foco na Copa do Mundo. E atenção, hein, galera, primeiro podcast que a gente grava com as datas das eliminatórias já divulgadas. Setembro começa a festa aqui na América do Sul. A Conmebol vai dar o pontapé inicial, normalmente é na Ásia ou na CONCACAF. Esse ano vai começar na América do Sul. Brasil estreia contra a Bolívia na data de setembro. A gente tem 6 meses até lá, mas já tem quando começar a briga para ir para a América do Norte, para os Estados Unidos, o México, Canadá, Alemanha, que as 3 seleções já estão na Copa. Eu sou o Gabriel Salaf, seu host, líder desse projeto, coordenador, criador, não sei me definir aqui em qual função eu me encaixo. Seja bem-vindo, você que está conhecendo o nosso projeto agora. Se você está voltando, escutou os nossos outros podcasts, acompanha nas redes sociais, muito obrigado desde já, e vamos aqui neste podcast especial falar de um assunto que não é o nosso carro-chefe. Ó, a gente acompanha as seleções, o foco é na Copa do Mundo, nas eliminatórias, mas não dá para ignorar o que acontece no mundo das seleções quando não estamos nisso. E a gente vai ter, a partir desta semana, a gente grava esse podcast no dia 19 de março, domingo, a estreia das eliminatórias para a Eurocopa de 2024. A gente já está rolando aí as eliminatórias para a CAN, né, a próxima CAN já está indo aí para a sua 3ª rodada, e nesta semana, mais exatamente ali na sexta-feira, no sábado, dia 25, né, dia 24, começam os jogos das eliminatórias para a Eurocopa. Por isso eu trago aqui o meu setorista, o meu parceiro que acompanha o futebol europeu aqui no Conte Verde, o cara que já pisou lá na terrinha, lá no velho continente, voltou para o Brasil recentemente e agora vai nos ajudar a deduzir, a detalhar aí, a esmiuçar o futebol europeu aqui no Conte Verde, no ConteCast. Fala dele, João Raik, que já esteve aqui no nosso podcast 01. Seja bem-vindo de volta, João. Muito obrigado, Salaf. Mais uma vez uma honra estar aqui e espero poder ajudar aí a falar um pouquinho, né, das seleções que vão disputar as eliminatórias da Euro, que são simplesmente 53 seleções, tá? Exatamente, lembrando que já temos a Alemanha classificada, porque a Euro vai ser na Alemanha em 2024, só para ser mais exato. Os jogos começam na quinta-feira, dia 23, e eu trago ele, o homem. Eu estou me sentindo incluso no Beijando a Viúva, já participei algumas vezes lá, mas invadiram aqui, eu não pude fazer nada, não resisti, não fiz nada, não me deixei levar por essa emoção. Eu trago ele, Arthur Henrique, o craque Arthur, para falar também da visão dele aí sobre as eliminatórias para a Eurocopa. Fala, Arthur, seja bem-vindo ao ConteCast do Conte Verde. Valeu pelo convite, Salaf. Vamos falar aí dessas seleções que na última Copa brilharam, né? Algumas com gerações muito promissoras, algumas em transição, né? Mas eu acho que, acima de tudo, a gente vai falar muito de seleções que a gente não conhece. Então, a gente já vai ter aí muito conhecimento destilado sobre coisas que a gente não sabe. Exatamente, talvez você continuar não sabendo devido à fraqueza nossa. Brincadeira, a gente se preparou aqui, o João Raik está há 3 semanas vendo materiais sobre as seleções que vão disputar as eliminatórias da Eurocopa. Lembrando, só para explicar, né, todas as seleções da Europa participam dessas eliminatórias, né, não há uma fase preliminar. As 53 seleções, né, são 55, porque temos a Alemanha já classificada e a Rússia que está afastada, né, está banida por conta da guerra com a Ucrânia. Essas 2 seleções não disputam as eliminatórias para a Eurocopa. As seleções, estão divididas em vários grupos, em 10 grupos que variam de 5 a 6 times. E cada um os 2 primeiros, se classificam de forma direta para a Eurocopa. E nós temos uma repescagem vindo da Liga das Nações, né? Que os 4 melhores de cada liga A, B e C, que não conseguiram suas vagas eliminatórias, vão para a Euro, ou seja, vão para o playoff da Euro, Se você for lembrar, foi lá quando a Macedônia do Norte conseguiu a vaga para a última Eurocopa. Dá para dar uma puxada aí, já tem algumas seleções garantidas, a gente vai comentando. Então o esquema vai ser o seguinte, a gente vai comentar cada grupo do A a J, dando nossas expectativas
quem a gente acha que vai brigar, qual grupo que a gente acha que é mais difícil, qual grupo tá mais suave, quem vai se destacar, quem que vai tomar porrada. A gente vai passar por esses detalhes aí ao longo desse podcast. Então vamos começar com o grupo A, e eu vou ser bem sincero para vocês, meus amigos. O grupo A, para mim, é um dos melhores que há. Porque a gente tem a Espanha. Beleza, Espanha não tem muito o que falar, é a favoritaça desse grupo. Entra a Escócia, que participou da última Euro. E aí vem duas seleções que talvez não sejam favoritas às vagas por questões próprias, mas tem dois jogadores que atualmente estão cotados para ficar entre os 10 primeiros, né, 10 melhores do mundo nessa temporada de 2022-2023. A gente está falando da Noruega, do Haaland, e a Geórgia, do Kvaratskhelia. Ou seja, a Noruega, a gente estava até conversando, eu vou chamar o João aqui primeiro, né, João, antes da gravação, como a Noruega tem mais jogadores, a gente tem o Oder, que tem uma fase fantástica no Arsenal, jogadores que disputam ligas maiores, e a Geórgia, pelo contrário, né, você vê poucos jogadores se destacando no cenário mundial, né, do futebol, além do Kvaratskhelia. A gente tem o Mabachev, que é o goleiro do Valência, né, que é o titular do Valência, e nessa temporada ser titular do Valência acho que não representa muita coisa, né, o Valência está de mal a pior no campeonato espanhol, mas a gente vê essa briga entre os dois, e fechando o grupo a gente tem o Chipre. João, acho que nem precisa passar muito pela Espanha aqui, a Espanha é favoritaça desse grupo, e assim uma baita de uma surpresa se a Espanha capengasse. Mas essa briga entre Escócia, Noruega e Geórgia, o que você prevê aí para esse grupo A das eliminatórias da Europa? Pois é, a Espanha é realmente favorita aí, né? Vem de transformações e coisas que a gente pode falar mais pra frente, mas eu acho que a Noruega, apesar, né, de ter dois nomes que destoam do resto do elenco, como você mesmo falou, né? O Haaland e o próprio Odegaard, mas ainda tem jogadores que jogam em ligas, né, em grandes ligas europeias, tem, né, jogadores atuando em alto nível, podem representar aí uma disputa boa. A Geórgia parece aquele talento que é mais isolado, né, o Kvaratskhelia, se é assim que fala, desculpa aí o pessoal da Geórgia, que é um nome complicado, mas eu acho que é mais difícil aí, né, ele vai ser um destaque aí, né, vai chamar atenção com certeza, um grande achado do Napoli, inclusive, mas eu acho que a Noruega parte para mais favorita para essa segunda vaga. A Escócia é uma seleção que às vezes, né, a pessoa fala, não, a Escócia, não sei o quê, fala mais do passado do que do futuro, né, porque a Escócia chegou na Euro 3 vezes e nunca passou da fase de grupos, então também, né, só vai lá para passear. Mas eu diria que realmente a Noruega sai na frente para ficar com essa segunda vaga, se classificar aí para uma Euro, já vai ser, né, uma experiência legal aí para os noruegueses que, né, não tem tradição no futebol, então vai ser, acho que mais por esse lado só. Lembrando também que a Escócia disputou a repescagem para as últimas eliminatórias europeias, né? Acabou sendo nada ali pela Ucrânia, num jogo até que muito se imaginava que a Escócia fosse passar o carro, né? Porque a Ucrânia vinha de todo o pesar da guerra, né, João? E acabou sendo nada pela Ucrânia, num jogo que a Escócia martelou, né? Foi um jogo bem suado ali da classificação ucraniana. Pois é, a Ucrânia jogou realmente com essa vontade extra. E só para não deixar de falar, né, eu queria falar que o Chipre, né, a seleção que a gente não comentou, é famosa por ser paraíso fiscal e é isso. Essa é a grande qualidade aí do que a gente pode destacar. É isso, um abraço a todo mundo que desvia dinheiro para contas no exterior. Fica aí uma alternativa dada por João Rai. Eu chamo o Arthur agora. Arthur, vou passar também para você dar sua opinião, mas puxando por um ponto. Eu citei ali no começo que as melhores seleções de cada divisão da Liga das Nações, né, da A, B e C, no caso, não da D, já garante vaga na repescagem. Nesse grupo, a Espanha, a Escócia e a Geórgia já estão garantidas pela repescagem. Então, se elas não se classificarem para a Eurocopa, elas vão para a repescagem ter uma segunda chance. Você acha que isso pode aliviar alguma coisa, principalmente falando de Escócia ou Geórgia, ou pressionar mais a Noruega? Como que você enxerga aí essa briga, dado essa observação da repescagem? Então, Salve, eu acredito que, na verdade, assim, essa qualificação para a Eurocopa,
ela muitas vezes é um palco para seleções um pouco inferiores tecnicamente, seleções que, por sorteio, nunca tem chance de ir para a Copa, seleções que até tem um pouco de dificuldade de se classificar para a Euro também, muitas vezes não conseguem desempenhar um bom futebol e tudo mais. Então eu acredito que é um excelente terreno para seleções que querem ter seu futebol mostrado, querem ter jogadores que desempenham um papel importante em suas seleções. Acho que é uma excelente vitrine, acima de tudo, sabe? Então, acredito que é uma vitrine melhor até do que a própria Liga das Nações. Porque aqui no Brasil, pelo menos no formato geral assim que a gente tem, é muito mais importante uma qualificação para a Eurocopa do que uma Liga das Nações, né? Porque a Eurocopa é o principal torneio do continente, e a Liga das Nações parece um torneio amistoso que eles têm lá para evitar jogar com Brasil e Argentina, entendeu? É aquilo que a gente já sempre fala, assim, ultimamente, de os europeus se blindando desse confronto com seleções de outros continentes, né? Então, acredito que, apesar das vagas já garantidas, pelo menos para a repescagem, é um torneio interessante para a vitrine, né? Então, acredito que com uma seleção que chega com nomes interessantes, né? Como você falou ali, há uns anos atrás a gente via a Geórgia como um time aleatório. Hoje já é um time que a gente vai estar de olho, porque tem aí talvez tirando o Osimhen, o melhor jogador do Napoli na temporada, né? Então a gente vai já estar de olho um pouquinho na Geórgia. Não é um jogo que a gente vai simplesmente ignorar. Com a temporada que o Haaland está fazendo, é inegável que também a gente não vai dar uma atenção para a Noruega. Então, assim, eu acredito que, apesar de ter já essa vaga assegurada, são seleções que querem mostrar potencial, entendeu? Então, acredito que mesmo tendo já uma vantagem no campeonato, eles não vão segurar o pé simplesmente porque já tem uma vaga, sabe? Exato, então fica aí, né? Talvez até mesmo para a Escócia, que foi menos citada, um consolo com essa vaga para repescagem. Então, primeira rodada desse grupo A acontece no dia 25, agora, né, sábado que vem, no caso a gente está gravando dia 19, só lembrando, Escócia e Chipre, Espanha e Noruega, mandos com os times que eu falei primeiro, né, em Málaga e em Glasgow. A Geórgia vai folgar e vai enfrentar um amistoso contra a Mongólia, e no dia 28 nós teremos Escócia e Espanha em Glasgow, e Geórgia e Noruega em Batumi, ou seja, vai ter um confronto de Kvaratskhelia contra Haaland já de cara. Eu não vou perder esse jogo por nada, já deixo claro aqui, vocês também não me decepcionem. Então vamos passar pro grupo B, né? Tem mais 9 grupos, vamos dar uma agilizada aqui. Grupo B, acho que é um grupo que envolve menos discussões, vamos dizer assim, né? Porque como ficar em primeiro ou segundo não interessa, é mais ver se Holanda e França vão comprovar o favoritismo, né? Temos Holanda, França, Irlanda, Grécia e Gibraltar. A Holanda e a Grécia já estão garantidas na repescagem por conta de vaga da Liga das Nações. João Rai, Irlanda e Grécia, principalmente, né? Gibraltar, a gente acompanha nos últimos anos, né? Até chegou a subir para a Liga C na Liga das Nações, mas não é aquela seleção ainda. Você vê uma dessas duas seleções incomodando França ou Holanda, ou já podemos carimbar as duas na Alemanha? Como diria Gabriel Saf, o Godoy nas transmissões antigas com o Luciano Duvari, carimba Luciano, carimba que a classificação foi legal. Que os dois estarão classificados sim, apesar dos apesares, apesar da Holanda às vezes jogar meio sem vontade, e a França também, mas a França é um time absurdo, né? É um time que mesmo mal ainda sobressai e chega em final de Copa, mas Irlanda e Grécia, pelo amor de Deus, assim, não tem condições. A Irlanda participou só de 3 edições da Euro, né? Jogou a última vez em 2016 e ainda caiu nas oitavas. E a Grécia ganhou em 2004, né?
numa coisa assim que naquele ano de 2004, né, coisas não se explicaram no futebol. E Gibraltar, como você mesmo falou, né, jogou a eliminatória da Euro, perdeu, né, das últimas 2 vezes que participou, né, que começou participando, perdeu todos os 18 jogos, sofreu 87 gols e marcou apenas 5. Então, dito tudo isso, França e Países Baixos, ou Holanda, aí, como você achar melhor, estarão classificados para Euro. A gente tem que adaptar o politicamente correto, né? Porque a Holanda agora, oficialmente, Países Baixos, então a gente tem que tentar aplicar, é difícil, eu sei, a gente vai errar muito na vida, mas é errando que se aprende, eu diria, o grande poeta popular, né? Porque ninguém sabe quem falou isso originalmente. Arthur, você vai com o João e eu queria até falar um pouco, né, sobre principalmente a França, né, que vive esse momento pós-vice-campeonato mundial, com alguns nomes saindo, uma convocação de renovação. Você acha que isso pode pesar ou a França vai passar tranquilo nesse grupo B? Me permita fazer um paralelo aqui da França com um boxeador, tá? Talvez a França ela seja aí o Deontay Wilder, sabe? Que é um campeão um ex-campeão dos pesos pesados, que ele tem uma mão muito dura. Então, assim, a qualquer momento ele pode te dar um soco que você não vai voltar mais, né? E a França, ela é exatamente isso, assim, em campo, sabe? Ela é um time onde não necessariamente vai te dominar durante os 90 minutos, mas vai te dar uma só, vai subir uma vez o ataque, vai marcar o gol e vai ganhar de você, sabe? Então, assim, você tem que ser perfeito durante 90 minutos para poder dar alguma solução para a França, sabe? Então, eu acho que não tem como, assim, ela é acima de outros patamares. Até acredito que esse grupo B é o grupo mais desbalanceado em relação aos outros, assim, é um grupo onde o nível técnico das 2 primeiras seleções ele é talvez o maior de todos, né? Se a gente for colocar aí na balança aí, nessas 2 primeiras posições, mas é o mais decidido já, né? Então acho que não tem muito o que fazer, assim, acredito que é até mais decidido que o grupo C, que tem Itália e Inglaterra também, né? Mas eu acho que ali com Ucrânia, Macedônia do Norte ainda tem jogo. Mas vamos para a continuação que a gente já fala deles. Exatamente, já chega no grupo C, só para passar aí a primeira rodada. Na quinta-feira, dia 24, França e Holanda já de cara, olha só, grande jogo no Saint-Denis, no Stade de France, e Gibraltar e Grécia no Faro-Low, no estádio do Algarve, em Portugal, né? Ou seja, não vai ser em Gibraltar esse jogo. E nessa primeira rodada, a folga da Irlanda, que enfrenta a Letônia. E no dia 27 tem Holanda e Gibraltar em Rotterdam e Irlanda e França em Dublin. Abraço, Thierry Henry. E a seleção da Grécia, que folga, enfrenta a Lituânia nessa data, onde ela estará de folga. Então vamos lá, o Arthur já deu uma antecipada, próximo grupo é o grupo C, um grupo também que tem um peso de respeito aí. Grupo C com Itália e Inglaterra, Ucrânia, Macedônia do Norte e Malta. Eu vou começar aqui pelo Arthur, já que ele já falou um pouco disso. Itália, atual campeã da Euro, não foi para a Copa, ou seja, uma balanceada gigante. Inglaterra, né? A gente sempre fala, não, tem que respeitar a Inglaterra, mas a gente não sabe até onde a Inglaterra vai, fica nesse vai, não vai. E 2 seleções aí, a Ucrânia, principalmente vindo desse momento de guerra, né? Uma reconstrução no futebol. Você tem um mundo aqui que é um jogador que, meu Deus do céu, né? A gente tá falando dele em todo momento, né? A negociação dele pro Chelsea, ele ainda não tá rendendo tanto o Chelsea, mas pode ser um jogador que na seleção possa fazer diferença. Você tem a Macedônia do Norte, que participou da última Eurocopa, foi uma atração, e depois foi o carrasco da Itália nas eliminatórias. Ou seja, você tem um grupo onde tem 2 favoritos apontados, e 2 seleções que estão candidatas a surpreender muito mais que Irlanda e Grécia, né, Arthur, que a gente tá falando antes, e Malta, que infelizmente não tem muito o que esperar. Vai por esse caminho aí o grupo certo? O que você acha? E por que você acha que o grupo B é mais parado, né? Aproveitei para fechar esse ciclo. Assim. Não, com certeza. É que assim, eu acredito que a gente viu nos últimos anos a Macedônia do Norte apresentando uma evolução de futebol muito alta, né? Não é uma seleção que a gente vai ver jogando Copa do Mundo, né?
talvez com 48 seleções a gente até veja. Mas não é uma seleção que vai encher os olhos, não é uma seleção que vai configurar como uma das favoritas, mas ao mesmo tempo é uma seleção que pode incomodar. Como já incomodou, eliminou gigantes já, né? E tudo mais. Diferente de Grécia e Irlanda, acho que a gente vive um momento onde aqueles jogadores, alguns jogadores gregos que jogavam em grandes times já se aposentaram, então vive, digamos assim, uma entre-safra, né? A Grécia. A Ucrânia até, a gente nunca sabe como que vai estar o time, né? Devido à situação geopolítica atual. Mas é uma seleção que poderia estar na última Copa. Foi eliminada para Gales, que não fez uma Copa terrível, né? Então, assim, talvez a gente não soubesse como que eles se comportariam também na Copa, mas enfim, acredito que seleções que estão em momentos geopolíticos difíceis podem dar mais o sangue do que situações normais, entendeu? Então, acredito que a Ucrânia, tendo aí uma joia, né, que é o Mudryk, acredito que eles podem incorporar um espírito nacionalista e tudo mais e jogarem mais bola do que o normal e acabar incomodando Inglaterra ou Itália, sabe? É isso, eu vou jogar as gigantes pro João. O João vai apresentar também os seus dados aqui, né, de todas as seleções, mas, João, falando em Inglaterra e Itália, como que você vê aí essas duas seleções, não só o Southgate daquele jeito dele, a Itália tentando, né, se redimir do fracasso que foi ficar de fora da última Copa após vencer a Euro, e quem que você acha que pode incomodar as duas entre Ucrânia, República de Malta e Macedônia do Norte? Como que você vê o grupo C? Olha, eu acho que, sim, Itália e Inglaterra teriam obrigação de classificação, mas vão ter trabalho aí com a Ucrânia e Macedônia do Norte, com certeza. Eu acho que, né, como vocês bem falaram, a Ucrânia vem com esse sentimento e tal, né, de querer... Acho que, né, todo o país que vive uma situação assim, o esporte acaba sendo um instrumento de, né, do sentimento nacional, de alguma forma, né? A gente nunca viveu uma guerra assim, né, desde a Segunda Guerra Mundial para falar melhor com propriedade disso, né? Espero que a gente não fale também, mas tirando isso, a Ucrânia tem, né, alguns talentos ali, o Zinchenko, o goleiro, o Lunin, se eu não estou enganado o nome dele, né, tem o Yarmolenko, tem alguns jogadores ali, o mesmo atacante do Chelsea, que são, né, jogadores de mais destaque, que podem aí, né, na seleção a gente sabe que acaba fazendo um pouco mais de diferença do que no clube. E a Inglaterra é aquela coisa, né? Vai jogar lá, vai jogar jogar como nunca e perder como sempre na Euro mais pra frente, mas vai se classificar, né? Eu acho que vai conseguir essa classificação. A Itália vem numa renovação, parece, assim, dos convocados, vendo pelos nomes convocados, tem mudanças em relação à Euro que eles próprios venceram. É engraçado, né, que vão jogar o grupo justamente contra quem decidiram, né, que foi a Inglaterra. Então, um páreo legal, um revival aí entre as equipes, uma revanche. E então vai ser interessante. Macedônia do Norte é a carrasca também, né, da Itália. Então acho que muitas emoções misturadas vai ser talvez um ingrediente a mais aí para que esse favoritismo não seja tão evidente, né, de Itália e Inglaterra. Espero que a gente é sempre a favor da emoção, então que tenha emoção por causa disso, por causa desses outros fatores diferentes, né, da qualidade das equipes. É isso, e você me lembrou, né, eu nem tinha citado esse fato, que foi a última final da Euro, né, Itália e Inglaterra. A primeira rodada vai acontecer na quarta-feira, dia 23, a gente tem na quinta-feira, dia 23, perdão, a gente tem Itália e Inglaterra no Diego Armando Maradona em Nápoles, ou seja, olha a Itália jogando em Nápoles, todo esse momento que a Nápoles está vivendo, e tem um jogo gigante da seleção, e tem Macedônia do Norte e Malta na cidade de Skopje, na Plock Arena. E no dia 26, a gente tem Inglaterra e Ucrânia no Wembley, e Malta e Itália em Itaquai. E a seleção da Macedônia do Norte, né, que vai folgar, né, nessa rodada, vai enfrentar a Irlanda do Norte, não, a Ilhas Faroe. E a seleção da Ucrânia não faz um amistoso enquanto folga. Vamos pro grupo D, então, pessoal. O grupo D, que eu acho que
pode ser até um dos mais abertos, não sei, nesse ponto. Você tem uma seleção, para mim, que é a favorita, que é a Croácia, né, vindo assistir de uma Copa muito boa novamente. Aí você vê País de Gales, que, né, tá assim o Bale agora foi se dedicar integralmente ao golfe, né, tirou Gales de prioridade, ficou só com golfe. A Armênia, que foi uma seleção que deu aquele ar, né, de que poderia chegar ali nas últimas eliminatórias para a Copa e derreteu muito fácil, rapidamente. A Turquia, que é sempre a seleção que todo mundo fica olhando. E a Letônia, que, né, não gera tantas expectativas, né, João? E só para antes de você comentar, Croácia e Turquia têm vagas asseguradas pela Liga das Nações na repescagem já. E aí, João, qual o seu prognóstico para esse grupo D aí? Você vê Croácia, Turquia, você vê que a Armênia pode surpreender, Gales vai ser time da Copa horrível. Como que você vê aí esse grupo D, que eu enxergo bem aberto, principalmente a segunda vaga, hein? Olha, eu também acho que vai ser uma briga legal esse grupo, vai ser interessante, todo mundo dando a vida aí para ficar em segundo, né, que a Croácia realmente é a seleção mesmo com renovações, mudanças, né, porque tem vários jogadores mais velhos ali, podemos ter aí um pouco de queda aí da seleção croata, mas ainda assim sobra em relação às concorrentes, mas eu diria no papel que a Turquia ainda se sobressai, né, em relação às outras seleções, em relação à Armênia, Letônia e Gales. Eu acho que a Turquia ainda tem alguns nomes ali, o Çalhanoğlu e outros jogadores que agora eu esqueci o nome de cabeça aqui, mas eu estava vendo a lista antes, que temos aqui o Under também, né, o atacante, que é mais conhecido, o próprio Çalhanoğlu e o Khan. E então acho que vendo também pelos times, né, os times acabam, os jogadores da Turquia acabam indo para outras ligas, e a Liga Turca é uma liga melhor do que essas ligas aí nacionais desses outros países, né, com alguma sobra. Então isso pode aí favorecer, acho que favorece a Turquia para essa eliminatória. Vamos ver, né, se esse papel se confirma na prática, né? É isso, antes do Arthur falar, só reforçando, né, a convocação da Croácia com Modric, com todo mundo, basicamente, que jogou a Copa, ou seja, ainda não tendo tanto ar de renovação assim não, né, muita gente achando que o Modric ia se aposentar, ele ainda quer jogar a fase final da Liga das Nações, né, que acontece no meio do ano, então vamos ver. E Arthur, como que você vê aí essa vaga? Pra gente aí, vamos falar ali de País de Gales, de Armênia, porque eu sei que o senhor não gosta muito de falar de Croácia, e como que você vê aí essas seleções que tentam ali, né, chegar, aproveitar o histórico da Turquia, né? Porque a Turquia é a seleção que todo mundo espera e não entrega, né, no fim das contas. E como que você vê aí esse grupo dele? Existe um ditado no futebol que é: Turquia, se amas tanto o futebol, por que tão mal o praticas? E esse ditado, ele sempre volta à tona quando a gente pensa que a Turquia pode surpreender, que a Turquia pode chegar numa Copa do Mundo, que a Turquia pode fazer uma boa campanha, né? É sempre assim. Eu acredito que nesse grupo vai fazer diferença essa questão da vaga na repescagem, tá? Porque eu acho que é um grupo mais parelho, assim, a gente não vê, por exemplo, a gente vê a Croácia muito acima, pelo menos na minha visão, assim, e eu acho que ele tá meio aberto entre Gales, Armênia e Turquia, sabe? Apesar de a Armênia ser uma seleção com menos tradição que Gales e Turquia, acredito que essas duas seleções não vão macetar, não vão chegar lá e vão acabar com a Armênia no primeiro jogo, entendeu? Não acredito que vão fazer algo muito acima do esperado, assim. Então acredito que aqui a Turquia pode, com essa questão de já ter uma vaga assegurada para a repescagem, já jogar um pouco mais tranquila, entendeu? Já saber que não é todo jogo que eles precisam dar o sangue e tudo mais, então acredito que pode jogar de uma maneira mais calma, pensando já numa possível classificação, né? Então acho que nesse grupo vai fazer muito mais diferença do que no grupo A, como a gente tinha comentado. E para mim, mesmo com isso, eu acredito que
passa a Croácia em primeiro lugar, e em segundo lugar eu acredito que Gales ainda consegue fazer alguma coisinha. Tá aí, ó, quem criticou Gales, né, que eu ouvi muita gente falando como que a seleção chega na Copa, não sei o quê, Arthur apostando em Gales sem Bale, hein? Olha só a ousadia do menino. Um abraço para todos os nossos ouvintes da Letônia, a gente ama vocês, mas infelizmente não tem muito o que fazer. Então esse grupo começa no sábado, dia 25, com Armênia e Turquia em Yerevan, e Croácia e País de Gales em Split. A seleção da Letônia folga, como a gente falou anteriormente, faz um amistoso contra a Irlanda. E no dia 28 tem a segunda rodada, com Turquia e Croácia no Borussia Metropolitan, e País de Gales e Letônia em Cardiff. A Armênia também, como a gente falou antes, enfrenta o Chipre num amistoso. Vamos passar para o Grupo E também, que a gente tem duas máquinas de expectativa, principalmente Eurocopa, né? Estamos falando de Polônia e ela, a senhora Eurocopa, né? A seleção que todo mundo vê na Eurocopa, fica com medo, fala, meu Deus do céu, faz uma campanha boa, vai brilhar na Copa do Mundo, não acontece absolutamente nada. Ela, República Tcheca, e a gente tem aí tentando destronar Albânia, Ilhas Faroe e Moldávia. João Rai, esse é o grupo que quando você pega Polônia e República Tcheca como cabeça-chave, alguém pode falar, pô, quem pode perder a vaga, né? Porque não são seleções primorosas. Mas também nenhuma dessas outras seleções, talvez aí entre o dom do futebol brasileiro de tentar bater de frente, né? Albânia de Little Silvio, o Silvinho. Você acha que o Silvinho vai conseguir destronar a Polônia ou República Tcheca aí nesse grupo, João? Como que você vê aí esse grupo aí? Com toda certeza, não. Coitado do Silvinho aí, né? Nem posso tecer muitos comentários, né? Mas acho que não tem condição, assim, Polônia e República Tcheca tem que se classificar, a Albânia não faz frente. A Ilhas Faroe e Moldávia, assim, nunca foram para Euro. A Albânia jogou uma vez a Euro em 2016, né? Caiu na fase de grupos. Aí a Polônia que, né, jogou as últimas edições, né, já chegou quartas de final. A República Tcheca já foi campeã, mas também num outro cenário, né, de Tchecoslováquia, mas já teve outras gerações que conseguiram também ter qualidade, né, em 96, em 2004 e até em 2020 chegaram nas quartas de final. Então é uma seleção que, pelo menos no nível europeu, dá um trabalhinho a mais, né, consegue fazer um jogo melhor e chegar mais longe, né, em fases mais distantes da competição. Então acho que mesmo aí com toda essa desconfiança, né, essa geração que não chama os olhos, assim, não chama a atenção dos olhos para ela, mas acho que não tem jeito aí. Polônia de Lewandowski e a República Tcheca classificadas para Eurocopa direto, e aí o resto, né, vai ser só para esse saco de pancada praticamente. Arthur, você que gosta bastante de máximas, como já falamos em alguns momentos, né, como da França, como da Turquia, tem a República Tcheca na Eurocopa, que é um grande hiato do futebol, e se você vê que desses outros três times, né, Albânia, Ilhas Faroe e Moldávia, a Albânia é a mais qualificada para tentar surpreender, e o que o Silvinho precisa fazer para tentar surpreender e ficar com uma vaga na Eurocopa? Cara, você me deu um susto quando você falou do Silvinho. Eu lembrei desse fato, entendeu? Porque Silvinho treinando a Albânia é quase como se você pega assim, joga nomes de treinador num pote e seleções em outro, assim, daí pega um nome e pega uma seleção, assim, sabe? Porque não tem combinação mais maluca do que essa, né? Ao mesmo tempo que a gente vê aí as grandes favoritaças desse grupo aí, Polônia e República Tcheca, que são seleções que, como você falou, estão já no imaginário da gente quando a gente fala em Eurocopa. São seleções que acabam sempre fazendo alguma coisinha, se classificando para uma oitava de final, alguma coisa assim, né? Então, são seleções que sempre a gente tem no nosso imaginário. Mas eu, depois da Copa de 2022, sou um oficial hater da Polônia. Acredito que foi a seleção mais vagabunda entre todas as 32, porque segurou o pé para não tomar amarelo, sabe, umas coisas assim, coisas de time pequeno mesmo. Então, a minha torcida é que o professor Silvinho
levará a Albânia e surpreenderá a todos com essa classificação direta. E é engraçado porque a Polônia, né, que é famosa aí por esse antijogo, né, as pessoas acharem que é um time que joga muito chato, contratou quem para ser treinador? Fernando Santos. O João Raia, fã de Fernando Santos, ele pode até averiguar o quão esse treinador é idolatrado nesse ponto de antijogo, né, que Fernando Santos fazia com Portugal, era complicado de assistir, e Silvinho levou para ser seu auxiliar na Albânia Doriva. Então teremos Silvinho Doriva em busca dessa vaga na Eurocopa e a gente vai tentar trazer eles aqui, hein? Fica a dica aí, fique ligado, você que quer uma entrevista do Conte Verde com o Silvinho, comente aqui na caixa de comentários que o Spotify tem, que a gente vai dar um jeito de trazer o Silvinho aqui, já é um plano antigo. Então vamos passar aqui o itinerário do grupo nessa primeira rodada. A gente tem em Praga, no dia 24, ó, o jogo já abrindo o grupo, né? 24, sexta-feira, República Tcheca e Polônia. E em Chisinau tem Moldávia e Ilhas Faroe. A Albânia folga e não joga com ninguém. A estreia de Silvinho vai ser no dia 27 na Polônia, hein? Vai ser em Varsóvia contra a Polônia. E a Moldávia volta a jogar em casa contra a República Tcheca. As Ilhas Faroe, como a gente comentou anteriormente, encaram a Macedônia do Norte num amistoso. João Rai quer falar sobre o Fernando Santos. Acertou. Olha, o comentário que tinha geral sobre Fernando Santos era que a seleção portuguesa tinha uma base muito boa, mas um treinador que não condizia aí com as expectativas de uma equipe de tanta qualidade. Então é esse o resumo aí de que a gente tem. Então eu quero ver esse duelo de mentes entre Silvinho e Fernando Santos. Isso vai ser algo assim histórico pro futebol. Momento ímpar na história do futebol. E esse grupo não tem ninguém com vaga garantida na repescagem, assim como o grupo F. E um grupo F que para mim tem uma disputa bastante interessante ali entre as três seleções principais. Bélgica, Áustria e Suécia, né? A Bélgica que vem aí de uma eliminação precoce na Copa do Mundo, a Áustria que participou da última Eurocopa, né? Até incomodou, fez bons jogos, a Suécia que nunca pode ser descartada, e aí vem a Azerbaijão e Estônia fechando o grupo. Arthur, como que você vê principalmente esse ponto da Bélgica, né? A Bélgica, eu pelo menos criticava isso na Copa do Mundo, acho que vocês chegaram até a falar isso no Beijo na Taça, eu quando fui falei, a renovação da Bélgica não existiu, né? De um tempo pra cá não existiu e isso pesou na Eurocopa, porque apostou muito em jogadores fora de forma ou com um nível técnico muito abaixo, como foi o caso do Hazard, né? O Hazard, a gente faz uns 2 anos que a gente não vê pelo menos ele jogando em bom nível e a Bélgica era esperança, né, para alguma coisa. Como que você vê aí a seleção belga para essas eliminatórias da Eurocopa e quem que você acha ali que chega ali, você vê com grandes chances Áustria e Suécia passando e a Bélgica ficando, ou isso é muita ilusão, as duas vão disputar pela segunda vaga? Qual o cenário que você enxerga aí para esse grupo F? Bom, igual você falou, assim, a renovação belga não existiu, né? Durante esses últimos 4 anos, de 2018 a 2022, a gente pôde perceber que não teve aqueles supostos craques que iam virar ainda, não viraram. Arrisco dizer que o último jogo que o Hazard jogou bem na vida foi contra o Brasil, em 2018. O Courtois ainda é um goleiro muito bom, mas é um goleiro que a gente vê cometendo algumas falhas meio bobas aí ultimamente também, né? Me marca muito o gol que ele falha contra o Liverpool ali, onde ele total mostra um sem jeito com a bola. E ao mesmo tempo em que eu acredito que o De Bruyne passou do seu auge, tá? Pelo menos nos jogos do City que eu estou vendo, eu já não vejo mais ele como o cara mágico que eu via alguns anos atrás, assim, eu era muito fã do cara, assim. E eu acho que também a força de ataque da Bélgica, que era o Lukaku, também eu acho que hoje em dia não corresponde mais, assim, da mesma forma que já foi. Então, acredito que não que seja um jogo aberto, tá? Não acho que vai ser um jogo que vai ser completamente aberto, mas acredito que a Áustria e a Suécia nunca tiveram tanta chance como terão agora.
entendeu? Se fosse esse mesmo grupo há uns 3 anos atrás, eu acho que seria complicado, entendeu? Mas hoje eu já acredito que tem algumas brechas que podem ser exploradas e vale destacar que a última apresentação da Bélgica ganhou da Itália. Foi um jogo onde eles ganharam da Itália, né? 2-0 em novembro de 2022. A Áustria ganhou, inclusive, com um gol do Alaba, né? Eu acho que esse primeiro jogo vai ser definitivo já, porque a gente vai ver a Áustria com talvez a pior seleção do grupo, que é o Azerbaijão, e talvez a gente veja ali se... Na verdade, as 2 primeiras rodadas, né? A Áustria enfrenta o Azerbaijão na primeira rodada e depois logo a Estônia. Tem que fazer 6 pontos nesses primeiros jogos, entendeu? Se fizer 6 pontos nesses primeiros jogos, a gente passa a tratar a Áustria como um time competitivo para tentar brigar aí com a Suécia e com a Bélgica por essa vaga. A Suécia, por outro lado, eu acredito que assim, nunca foi uma seleção que me empolgou, nem nos seus melhores momentos com o Larsson, ali no comecinho dos anos 2000. Então, acredito que assim, hoje, tendo que chamar Ibrahimovic de volta e tudo mais, né? Acho que é algo que o João vai falar melhor na sequência, mas acredito que se eu tivesse que apostar em um primeiro e segundo lugar nesse grupo, talvez, não nessa ordem, mas colocaria a Bélgica e a Áustria. Talvez eu acho que a Suécia corra por fora nesse primeiro momento. Antes do João falar, eu queria só pontuar, acho que logo foi importante a Áustria estrear, né, contra a Azerbaijão e Estônia, mas eu vejo que os 3 times estão fazendo 6 pontos contra essas 2 seleções, quer dizer, 12 pontos no caso, né, turno e retorno. Então as decisões vão ficar muito mais jogos entre eles, e a Áustria podendo estrear, né, e indo para 2 jogos contra a Suécia e Bélgica na outra data FIFA, acho que vai ficar mais em evidência aí como que a Áustria vai chegar. João, você é um cara que acompanhou a Eurocopa de perto, né, da última vez, teve um projeto sensacional, inclusive. Eu queria que você falasse dessa Áustria, se dá para esperar que esse nível vai manter ou até levar. E a gente falou da Suécia, eu acho que o Arthur tocou num ponto importante, né? Eu critiquei a falta de renovação da Bélgica e a Suécia chamou Ibrahimovic, né? Então, alguma coisa está errada aí. Você vê aí como que você vê esse grupo. A Áustria pode surpreender até passar em primeiro. Você vê que a vaga está aberta entre os 3, a Bélgica consegue ainda se sobressair. Como que você vê aí esse grupo F? Olha, eu acho que a Bélgica não se sobressai tanto assim. Acho que quando a gente foi realista com a Bélgica na Copa, a gente acertou. Então eu continuo sendo realista com a Bélgica agora e dizendo que vai ser duro para eles contra a Áustria e contra a Suécia. A Áustria tem bons jogadores, né? Fez apesar de ter caído nas oitavas em 2020, mas era uma seleção que estava jogando ali um futebol legal. O Alaba, que acaba jogando até em posição diferente, né, para render mais lá na frente e tal, né, sai da defesa, às vezes vai ali no meio campo, numa posição diferente ali para ajudar para a Áustria ser um pouquinho mais eficiente ali na frente, mas tem nomes, né, interessantes, nomes conhecidos, né, o Arnautovic, que causou confusão na última Euro também, jogadores como o Sabitzer também do United, não vou falar aqui que são, né, nossa, super talentos, mas tem jogadores que têm destaque e jogam em ligas grandes aí da Europa, que pode fazer diferença aí no desempenho deles. Mas a Suécia, né, você falou do Ibrahimovic, né, nessa renovação aí, mas eu destacaria também o Kulusevski, que é um jogador ok ali do Tottenham, mas principalmente ele, Alexander Isak, o melhor 14 da atualidade, que tá jogando bola lá no Newcastle, tá fazendo diferença, entrando ali e já tomando espaço. Ele estava na Espanha antes, né, só jogando e foi agora para a Inglaterra e tá mostrando que é um talento que o treinador da Suécia, o Jenny Anderson, que parece um nome quase americano, tem que potencializar para que ele seja um dos caras do time ali, um cara que receba mais, que, né, seja mais atuante. Apesar do Ibrahimovic ser um cara que com certeza vai centralizar as atenções nele,
mas é o Isaac que está no momento, né, no ápice aí desses jogadores da Suécia. Então eu acho que pode dar trabalho. Já na última Euro também o Isaac já tinha chamado a atenção, já tinha, né, feito jogos interessantes. Então eu acho que vai ser uma briga muito boa e que a Bélgica vai precisar estar bem preparada agora para conseguir superar essas duas equipes. Não é de duvidar que Áustria e Suécia passem e a Bélgica dê adeus, dê tchau já na fase, né, eliminatória, que nem joga a Euro. Então, atenção. Exato, atenção, e lembrando, como dissemos, a Bélgica não tem vaga na repescagem, ela está em 7º na lista, então se 3 seleções ali acima delas, na ordem, ela herda uma vaga, né? Holanda, Croácia, Espanha e Itália, que são seleções possíveis de se classificar. Se 3 dessas forem, a vaga cai no colo dela, mas vamos ver, né? Muita coisa aberta, lembrando que a Bélgica trocou, né, de comandante pós-Copa do Mundo. Domenico Tedesco, que era o treinador Leipzig, é o treinador da seleção belga atualmente. Vamos ver se ele dá essa cara de renovação que estamos cobrando tanto. Então, calendáriozinho aí da primeira rodada das eliminatórias para a Eurocopa do grupo F: Áustria e Azerbaijão em Linz, na próxima quinta-feira, dia 24, Suécia e Bélgica em Zoina, também no dia 24. A folga do grupo nessa primeira rodada fica com a Estônia, que faz um amistoso contra a Hungria, e na segunda rodada a gente tem Áustria e Estônia em Linz novamente, e Suécia e Azerbaijão em Zoina novamente. A Bélgica faz um amistoso contra a Alemanha, né? A Alemanha que não joga as eliminatórias porque é o país sede. Vamos agora para o grupo G, e é um grupo que talvez você olhe e você de primeira ache tudo aberto, mas a gente bota no papel, acho que não é tanto assim não, né? A gente tem Hungria, que é uma seleção que no cenário europeu da última Eurocopa para cá é surpreendente, né? Foi longe na última Eurocopa, né? Passou no grupo da morte, não caiu na Liga das Nações, né? Surpreendeu todo mundo, quase passou pro Final Four. Tem a Sérvia, que disputou a última Copa do Mundo, também já está garantida na repescagem. Aí vem Montenegro, Bulgária e Lituânia, né? Bulgária, que está numa intersafra gigante aí, que está de mal a pior, e a Lituânia também, que não tem muito o que contar. João, Sérvia e Hungria são favoritas nesse grupo, Montenegro pode surpreender, Bulgária e Lituânia acho que para trás. Você acha que quando a gente bate o olho, né, vê os nomes de seleções, a gente fala, dá para ter uma brincada, né? Os jogos vão ser imprevisíveis, mas acho que é previsível, né? A gente que meio que subestima talvez a força de Sérvia e Hungria perante essas outras seleções. Eu acho que são as favoritas mesmo, Sérvia e Hungria, seleções aí que nos últimos tempos chegaram mais longe. A Sérvia é com o maior destaque, a Hungria na outra Euro já jogou, né, em 2016 caiu nas oitavas de 2020 na fase de grupos, e a Sérvia vem de um retrospecto interessante, né, foi para a Copa, eliminou, né, nas eliminatórias Portugal, e tem, né, talentos, Mitrovic, o próprio Vlahovic também, e outros nomes aí que né, jogam grandes ligas e estão aí em evidência. Montenegro, assim, parece que quando era Sérvia e Montenegro, todo o talento ficou para a Sérvia, e Montenegro, coitado, não teve muito talento com eles, né, ficou ali, infelizmente, né, sem grandes jogadores de destaque, né, lembrando que a Sérvia é a herdeira, entre aspas, da Iugoslávia no futebol, né? O retrospecto da Iugoslávia ficou com a seleção sérvia, né, de herança. Mas do resto das seleções, o que me chama a atenção é serem ali, né, do glorioso leste europeu, né? Todo mundo ali naquela região, os jogos vão ser próximos entre eles, né? Entre aspas, próximos ali, né? Porque tá todo mundo daquele lado da Europa, mas assim, em futebol, né, Bulgária, Montenegro e Lituânia não tem muito assim o que a gente destacar, né? Você falou da Bulgária, né, não jogou mais a Euro desde 2004, então também não tá, né, naquela fase bacana. Arthur, rapidinho, acho que não tem muito o que falar desse grupo, né? A Hungria e a Sérvia sobressaem, Montenegro até podia gerar uma expectativa, mas não vive uma grande fase. Dá pra dizer que esse grupo tá mais encaminhado, né? Acho que sim, é um grupo onde, por exemplo, a Sérvia, a Copa que a Sérvia fez, talvez em outro grupo, se tivesse caído em outro grupo, tinha passado de fase, né? Tinha ido para umas oitavas de final, né? Eu acho que, infelizmente, caiu no grupo do Brasil, e estando no grupo do Brasil, o jogo contra o Brasil na estreia, é sempre um jogo muito complicado, e assim, acabou sendo atropelada, mas é porque a gente estava muito bem, né? A gente estava bem mentalmente ali naquele jogo.
foi 2-0, mas poderia ter sido mais. Mas a gente está falando de uma das favoritas à Copa do Mundo. Agora, como você falou, nesse cenário de classificação para a Eurocopa, acho que sobra. Fica em primeiro lugar para mim, vencendo todos os jogos, vencendo todos os adversários aí, tá? Acho que a Sérvia é muito acima. E acho que a Hungria acaba tendo sorte de estar nesse grupo, porque talvez sobre também em relação aos outros, tirando a Sérvia, sobre em relação às outras posições. E lembrando que a Sérvia fez, né, no jogo que decidiu classificação, para muitos o melhor jogo da Copa contra a Suíça, né, que foi no mesmo hora que Brasil e Camarões, muita gente não viu, mas foi um jogaço e a Suíça acabou eliminando a Sérvia. Então vamos passar a agendinha desse grupo, que começa na quinta-feira também, Bulgária e Montenegro e Razgrad, e Sérvia e Lituânia e Belgrado. A Hungria folga na primeira rodada e faz amistoso contra a Estônia, que a gente falou anteriormente. E já na segunda rodada, em Budapeste, dia 27, tem Hungria e Bulgária, e em Podgorica tem Montenegro e Sérvia, aí o clássico de Sérvia e Montenegro, que já disputaram uma Copa junto e agora vão se encarar. E a seleção da Lituânia faz amistoso com a Grécia enquanto folga nesta segunda rodada. Então vamos lá, estamos chegando agora nos últimos grupos e chegamos ao primeiro grupo de 6. A gente tem um grupo com Dinamarca, Finlândia, Eslovênia, Cazaquistão, Irlanda do Norte e San Marino. Cazaquistão já garantido na repescagem. E aqui, João, a gente tem Dinamarca tentando dar uma resposta após a Copa incompreensível que a Dinamarca fez, né? Era aposta de surpresa para todo mundo e foi a decepção de longe, disparada da Copa. Mas é um grupo onde ela destoa. E aí a gente tem uma briga ali que pode ser legal entre a Finlândia, que foi para a última Eurocopa, né? Conseguiu até uma vitória contra a Dinamarca naquele jogo do Eriksen, inclusive, né? O jogo que o Eriksen tem uma parada cardíaca, foi contra a Finlândia ainda venceu aquele jogo, né? Que inexplicavelmente aconteceu até o final. E tem a Eslovênia, que tem um cara que eu sou muito fã e tô muito hypado, que é o Sesko, que joga no RB Salzburg, jogador lá do time da Áustria. E você tem a própria Irlanda do Norte, né, que 2 Eurocopas disputou, teve aquela vibe do Will Griggs, né? Will Griggs on fire, your defense is great. Então, não, acho que o Will Griggs não joga mais, né? Vou até dar uma conferida enquanto você fala. Como que você vê aí? Dinamarca destoa e você tem essas seleções aí em cima, a Eslovênia, né? Tentando voltar, a Eslovênia, que ali no começo dos anos 2000 disputou a Copa do Mundo, disputou a Euro, deu uma sumida. Você acha que a Eslovênia pode voltar? A Finlândia pode ir para 2 Euros seguidas? Como que você vê esse grupo? Isso também se a Dinamarca destoa, né? A gente falou da Bélgica, foi uma decepção, a Dinamarca foi uma decepção da Copa, mas você acha que tem menos risco da Dinamarca decepcionar nesse grupo também? Eu acho que é menos risco de decepcionar pelo nível ser menor, né? Venhamos e convenhamos que o nível é menor. Lógico que a Dinamarca poderia ter apresentado mais lá na Copa, mas essa eliminatória da Euro aí, né, não tem o que dizer que o nível é menor. E a Dinamarca tem alguma mística com a Eurocopa, né, que jogou, né, 9 vezes, foi para a semifinal 3 vezes, né, inclusive em 2020, e foi campeã em 92, né, numa Euro que ela não ia jogar, mas a Iugoslávia se dissolveu, deu guerra lá, né, a Guerra dos Balcãs começou e tal, todos aqueles conflitos, eles foram chamados e foram campeões. Então, uma loucura total essa Dinamarca que, né, tem essa história muito intensa com a Eurocopa. E aí a Finlândia eu acho que aparece como essa seleção realmente que vai ficar com a segunda vaga, né? Já disputaram outra Euro, vem meio como a Nova Islândia, né? Que também disputou lá a Euro e a Copa do Mundo, né, 2018, mas daí o resto ali, Eslovênia, Cazaquistão, Irlanda do Norte, San Marino, não vou nem falar nada que San Marino aqui, olha, 92 partidas, 75 derrotas e 1 empate. Aliás, desculpa, joga desde 92 com 75 derrotas e 1 empate, assim, nunca ganhou uma partida na eliminatória da Euro, então, para você ver aí a qualidade de San Marino, né? Então, acho que
A Eslovênia, você falou de um talento aí isolado, o Cazaquistão, assim, que era da Confederação Asiática e depois foi para a UEFA para jogar e, né, nunca apresentou nada no futebol, então acho que essas duas seleções estão bem encaminhadas. Eu fui até conferir aqui a questão do Will Griggs, e o Griggs não está na seleção, infelizmente, mas ele ainda joga, ele tem 31 anos só, o Will Griggs, eu até me surpreendi, achei que ele era mais velho, ele tá no MK Dons, lá da Inglaterra. Arthur, e você? Você é cético com a questão da Eslovênia, com o Cesco? Eu vou pegar no pé porque eu acredito nessa geração da Eslovênia, hein? Eles jogaram amistoso ali antes da Copa, não me recordo com qual seleção, o Cesco fez um golaço, fiquei hypado, vou confessar que eu acho que tem mais chance que a Finlândia na minha visão diferente do João, respeito ao João, e também com a Dinamarca, né? Você acha que a Dinamarca tem chance de dar vexame nesse grupo ou teria que fazer muito esforço para cometer tal ato? Eu acredito que a Eslovênia teria mais chance se investisse em convocar o Luka Doncic para jogar futebol. Acredito que ele faria mais volume de jogo se ele estivesse em campo. Pelo menos nas bolas de cabeça, eu acho que ele teria muita chance. Mas cortando a groselha aqui, eu acho que a Dinamarca, ela pegou uma baba nesse grupo, assim, eu acho que teve muita sorte. Assim como as outras seleções cabeça de chave dos outros grupos de 6, eu acho que é uma seleção que vai acabar sobrando nesse grupo. E eu acho que a Finlândia, apesar de você ter tocado no ponto que a Finlândia venceu a Dinamarca na última Euro, né? Foi uma partida muito diferente do normal, assim. Eu acho que é uma partida que não dá muito para levar a sério aquele resultado, sabe? E depois daquilo não fez mais nada, assim, acho que não teve muita qualidade em relação até mesmo à última Eurocopa, sabe? Não mostrou nada demais, assim. E acho até que a Eslovênia pode vir com alguma chance, realmente, porque acredito que no confronto direto ali pela segunda posição entre Finlândia e Eslovênia, se eu tivesse que casar 10 anos, eu casaria na Eslovênia. Acho que é uma seleção que, por mais maluco que seja, tem mais tradição do que a Finlândia, né, e tudo mais, então acho que a Eslovênia pode acabar surpreendendo aí e furando esse sorteio, acabando ficando em segundo lugar nesse grupo. É isso, e lembrando que a Eslovênia tem tradição em BBB que pode pesar, desculpa pela groselha, não me aguentei. Primeira rodada, esse grupo começa na quarta-feira, dia 23, Cazaquistão e Eslovênia em Astana, jogo que abre, né, por conta do horário diferente do Cazaquistão, Dinamarca e Finlândia em Copenhague e San Marino e Irlanda do Norte em Serravalle. E aí no dia 26 tem Cazaquistão e Dinamarca em Astana, Eslovênia e San Marino em Ljubljana e Irlanda do Norte em Finlândia em Belfast. Então, um grupo aí de 6, ninguém folga, todo mundo joga todas as rodadas e tem mais rodadas, né? Isso que vai atrapalhar na questão de amistosos nas datas ciclas. Vamos ao grupo I, onde temos talvez um cenário completamente em aberto, uma briga de foice no escuro pela segunda vaga, eu diria. Temos Suíça, e aí você tem Israel, Romênia, Kosovo, Belarus e Andorra. O Arthur, a Suíça é disparada, favoritaça ao primeiro desse grupo, não só pelo que apresentou na Copa do Mundo, mas criação de futebol, N assuntos aqui. Mas essa segunda vaga, meu amigo, vai ser uma loucura, hein? Esse grupo vai ser uma loucura para descobrir quem vai ficar em segundo lugar. Você tem algum palpite ou a gente vai ter que esperar o grupo começar para ver se Israel ou Romênia ou Kosovo mesmo, tem seleções, vamos dizer, mais próximas no nível de Suíça e de outras seleções intermediárias da Europa, vão conseguir fazer algo? O que você vê aí desse grupo que, para mim, é um grupo bem foice no escuro, hein? Então, acho que, assim como o João tinha citado lá bem atrás, né, quando ele comentou sobre a Turquia, eu acredito que talvez o campeonato nacional seja uma forma da gente tentar resolver esse enigma aí que é o do segundo colocado. E por incrível que pareça, mesmo assim ainda é complicado, porque esses campeonatos nacionais a gente não vê tantos times dessas nacionalidades jogando uma Champions League, algo assim nesse sentido.
Talvez vocês lembrem de times aí como Tel Aviv, né, o Maccabi Tel Aviv e tudo mais, que são de Israel, mas nesse momento Israel está passando por... Qual momento que não está passando, né? Por problemas geopolíticos também, então acho que pode dar uma afetada negativa também em questões de campo e tudo mais, né? Então, acredito que, por ser um país maior e com maior população, a Romênia vem com tudo aí, hein, para conseguir essa segunda vaga. Após o pitch do Arthur vir com o IBGE, né, João Raio, eu queria que você, que estudou aí as 53 seleções, viesse com o lado futebolístico, né? Quem que vem no momento melhor aí para tentar brigar para a segunda vaga, se você concorda, né, que a Suíça é a favoritaça nesse grupo, e a gente tem aí um cenário aí com 2, 3 seleções, Israel, Romênia, Kosovo, tentando aí essa vaga na Eurocopa para ser aquele patinho especial, não vou chamar de patinho, porque todo mundo gosta de ver a seleção que vem desse grupo maluco na Euro do nada, né? Olha só, eu vou dizer que, assim, para trazer essa resposta com toda a qualidade que seria necessária, a gente precisaria chamar o Rafael Oliveira aqui, porque só ele para acompanhar todas essas seleções aqui, que olha, de briga difícil, mas eu ficaria com a Romênia também, que tem mais tradição futebolística, já jogou 5 Eurocopas, já foi para as quartas em 2000, já teve seus dias de glória, né? E acredito que isso possa ajudar aí eles, que tem mais jogadores aí no cenário europeu. O Kosovo talvez tivesse mais jogadores, mas ainda não conseguiu fazer, talvez tenha algum salto em algum momento aí com aqueles jogadores que às vezes nasceram em outro país e são naturalizados e tal. Acho que isso pode vir a acontecer com o Kosovo, porque, né, foram muitos conflitos, muita guerra, né, que aconteceu ali na região, e cidadãos kosovares podem ser aí repatriados, digamos assim, para jogarem pela seleção de Kosovo, mas ainda não aconteceu, então acho que ainda não tem nessa qualidade para ficar no segundo lugar, mas ao mesmo tempo, assim, não dá para dizer que a Romênia tem, né, uma qualidade muito maior, assim. Acho que a seleção mais, né, que a gente pode descartar da briga é Andorra, porque Andorra tem 58 derrotas, um empate e uma vitória jogando eliminatórias da Euro. Então, assim, impossível Andorra se classificar, assim, eu cravo como impossível. Mas as outras, você fala, tá, pode ser aí que alguma coisa aconteça. Então, esse vai ser um grupo muito legal de acompanhar por essa loucura que vai ser, né, desses confrontos mais equilibrados. É isso, essa vitória de Andorra, se eu não me engano, foi contra a Hungria. Eu lembro de estar acompanhando esse jogo na época e foi uma festa da internet. Eu tô até pesquisando aqui rapidamente. Notícia Trivela, né? Após 66 jogos oficiais sem vitória, Andorra bate a Hungria, né? Isso foi em julho de 2017, ou seja, eliminatórias para a Copa de 2020. Eu pesquisei aqui, né? Fui ao lugar onde a gente pode recorrer quando se fala de nível de seleções, que é o ranking da FIFA. O Kosovo ocupa a posição 107 no ranking da FIFA, a Romênia a posição 52, Israel ocupa a posição 75, eu vou até checar aqui que eu acabei saindo da página, porque você tem 50 em 50 na página da FIFA, Israel está na posição 75, e Belarus também, que está nesse grupo, você não pode esquecer, né? Belarus também sofrendo algumas sanções de guerra, é na posição 97. Israel é a posição 76, perdão, só corrigindo, sabia que tinha falado alguma bobeira. Então vamos lá para a tabelinha desse grupo I, que tem Belarus e Suíça em Novi Sad, na sexta-feira de 25, Novi Sad na Sérvia, né, por conta de toda essa sanção contra Belarus, Israel e Kosovo em Tel Aviv, Andorra e Romênia na cidade mais legal da Europa, que se chama Andorra a Velha, né, eu acho um nome sensacional de cidade. E aí, no dia 28 tem Kosovo e Andorra em Pristina, Romênia e Belarus em Bucareste, e Suíça e Israel em Geneva, perdão, Gênova não, né, amigo? Então, aí esse é o grupo I, e vamos ao grupo J, para fechar nosso tour aqui pelo Guia da Euro. Então, vamos lá com Portugal, também acho que sobressai aí agora com Roberto Martínez no cargo, e vem aí, eu acho que um bolo de seleções, né, João, para brigar pela segunda vaga. A Bósnia, que tem vaga garantida pela repescagem, lembrando que Israel, no outro grupo, tem vaga garantida na repescagem também, eu esqueci de citar, e Islândia, que sumiu no cenário, né, nesse último ciclo e tenta voltar,
Luxemburgo, que por mais que seja uma seleção que nunca se classificou para nada, lembrando, Luxemburgo disputou todas as eliminatórias para a Copa e todas as eliminatórias para a Eurocopa e nunca chegou a nenhuma das duas, e veio aí no último ciclo, né, com alguns resultados importantes para os melhores da história, possa chegar a Eslováquia, que também, enquanto chega a Eurocopa, a Eslováquia é uma seleção que sempre surge do nada, e Liechtenstein, que é Liechtenstein, né, João? Quem que você vê aí como favorito para ir junto com Portugal para esse segundo grupo? E não vale citar a Bósnia só porque você colocou na Copa do Mundo no nosso primeiro podcast. Eu iria ou de Bósnia ou de Eslováquia. A Bósnia vem de uma geração bem, né, envelhecida, já, né, fim de geração e tal. Acho que não vem nos seus melhores dias, né? Curiosamente já jogou Copa, mas nunca jogou uma Euro. Isso é meio, né, parece meio controverso às vezes pra gente falar, mas, né, já jogou Copa e nunca esteve na Euro. A Eslováquia também, né, não é aquela seleção aí, as outras, Islândia já acabou, né, coitado da Islândia, né, tem 300 mil habitantes aí, então difícil, né, de conseguir manter uma geração por vários ciclos, né. Luxemburgo, você falou, até teve vitórias recentes e tal, mas, né, no retrospecto geral tem 98 derrotas, 11 empates e 8 vitórias nas eliminatórias para Euro, e Liechtenstein, que tem 61 derrotas, 7 empates e apenas 2 vitórias, também é bem descartável. Então acho que Bósnia e Eslováquia aí vão brigar. O confronto direto talvez, né, defina, porque eu acho que Portugal tem a obrigação, né, de descer o sarrafo em todo mundo. E vamos ver, né, agora com um treinador novo se o time dá uma engrenada, né, se não vai ser uma sequência do desempenho que tinha com o Fernando Santos, né. Então eu acho que vai ser interessante de ver aí essa briga da Bósnia e Eslováquia por essa segunda vaga para definir. E você fala, né, garantido da repescagem, mas aí essa repescagem também vai ser a briga de foice no escuro, né? Que todo mundo vai ver com sangue nos olhos aí por 3 vaguinhas só, né, na Euro, né? Vão ser 50 decididas, 50 não, 20 decididas dessa galera, e aí 3 vagas desse pessoal que vai disputar a repescagem. Então, né, ter essa vaga garantida na repescagem também não é aquela, né, não é uma grandiosa premiação. É isso, e Arthur, para fechar então, você vê aí Portugal disparado, você vê que a Islândia pode chegar, ou essa vaga fica mesmo com Bósnia e Eslováquia, como o João falou? Poxa, eu acredito que assim, tanto Bósnia quanto Islândia, né, são seleções que a gente já viu disputando Copa, a Eslováquia também lá em 2010, né. Eu acredito que a Islândia, ela pode enganar muita gente porque ela simplesmente reuniu a melhor geração da sua história, deu uma liga e todos conseguiram nascer na mesma época, assim, mais ou menos. Porque é um país que, se não fosse aquele período ali, era um país que a gente estava falando como a gente está falando, sei lá, do Kosovo, tá ligado? É um país muito pequeno e um país completamente com condições difíceis de se desenvolver e tudo mais. Então, acredito que um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes, sabe? Eu acho que vai ser muito difícil a gente ver a Islândia eliminando a Inglaterra de novo, chegando numa Copa do Mundo de novo, sabe? Tipo, coisas assim que quem viu, sabe? Então acredito que a Bósnia realmente vai chegar junto com Portugal. E eu tô muito curioso para ver como vai ser Portugal agora, principalmente em relação a o novo treinador e Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo em Portugal, ele é um cara onde, por méritos próprios, ele deve ser convocado até quando ele quiser, sabe? Eu acho que é um cara que, assim, mesmo que não esteja em alto nível, eu acho que a seleção de Portugal deve o convocar para que ele esteja ali no banco, para que ele faça parte do grupo, entende? Acredito que Portugal não é uma seleção como o Brasil, onde 8 jogadores pedem passagem para a posição de ataque, sabe? Eu acho que Portugal pode se dar o luxo de levar o Cristiano Ronaldo velho e no Al Nassr
para fazer alguma coisa. Então, acredito que mesmo com essa mudança de técnico, eu acho que estava uma situação um pouco insustentável ali na Copa, né? A gente já viu algumas tretas ali públicas sendo expostas. Quero ver como que o Cristiano Ronaldo vai se comportar nesse novo ciclo, assim, porque eu acredito que ele ainda estará jogando em 2026 e, com isso que eu disse, acho que talvez ele bata o recorde, dispute a Copa de 2026 e tudo mais. Acho que ele é um cara que, mesmo não entregando o que ele já entregou, ele ainda tem um crédito enorme lá e merece ser convocado. É isso, então lembrando só, confirmando, Cristiano Ronaldo está na lista, né, para essa data FIFA e vai jogar na próxima quarta-feira contra Liechtenstein em Lisboa, no estádio do Sport. Outros jogos da primeira rodada: em Zenica tem Bósnia e Islândia, em Trnava tem Eslováquia e Luxemburgo. Aí dia 26, na segunda rodada, temos em Vaduz, Liechtenstein e Islândia. Na cidade de Luxemburgo tem Luxemburgo e Portugal, e em Bratislava tem Eslováquia e Bósnia e Eslováquia jogando 2 jogos em casa e alternando seu estádio. Olha só que curioso. E pra fechar, vamos lá, sem titubear, galera. Agora, pra todo mundo gravar, a gente dá nossas explicações, passou seleção por seleção, grupo por grupo, mas agora é bate pronto, 2 cada grupo, quem passa. Grupo A, eu vou de Espanha e Noruega. João Raim, sem explicar, só falar. Vou também de Espanha e Noruega, só. Craque, Arthur. Sigo com os relatores, Espanha e Noruega. Vamos lá, então, grupo B, eu vou de França e Holanda. Arthur, só confirme. França e Holanda nessa ordem, inclusive. João Raim. Confirmo também. É isso, grupo C eu também vou, sem surpresa, Inglaterra e Itália. João Raim. Eu vou em Itália e Inglaterra, mas é isso aí, os dois. Craque, Arthur. Inglaterra, Itália, nessa ordem. Perfeito, e no grupo D, eu vou de Croácia e Armênia. Vou dar uma ousada aqui. Arthur. Eu vou de Croácia em primeiro lugar, e em segundo lugar, acredito que País de Gales. Já tinha antecipado isso antes. João Raim. Eu vou você, no final das contas, o mais conservador das apostas, Croácia e Turquia. Aí o primeiro grupo, todo mundo diferenciou um pouco. Vamos lá. Grupo E, cara, eu vou de Polônia e República Tcheca. Desculpa, Silvinho. João Raim. Vou também em Polônia e República Tcheca, é isso aí, Silvinho neles. Arthur. Eu vou de República Tcheca em primeiro lugar e Albânia em segundo. Ô, louco, cara, confia no projeto de Silvinho. Em grupo F, eu vou de Áustria e Bélgica. Arthur. Eu vou de Bélgica em primeiro e Áustria em segundo. João Raim. Eu vou de Áustria e Suécia. Ousou. E aí, grupo G, eu vou de Hungria e Sérvia. Eu vou na segurança. João. Esse não tem muito segredo mesmo, é Hungria e Sérvia. Arthur. Vou de Sérvia em primeiro lugar e Hungria em segundo. É isso, grupo H agora, eu vou de Dinamarca e Eslovênia. Arthur. Acompanha o relator, Dinamarca e Eslovênia. João Raim. Eu vou Dinamarca e Finlândia com algumas dúvidas. É isso, e agora eu quero ver, né? Grupo I, eu vou de Suíça e Kosovo. João. Olha, Suíça e Romênia, só para ser diferente, mas é qualquer coisa. Arthur. Vou seguir o João Raim, Suíça e Romênia. E para fechar, grupo J, eu vou de Portugal e Eslováquia. Arthur. Portugal em primeiro e Bósnia em segundo. João Raim. Eu vou me contradizer e falar que é Portugal e Eslováquia que vão para Euro. Eu vou tirar a minha querida Bósnia na repescagem, eu torço por eles. Exato, então tá aí o João tirando a Bósnia e colocando na Copa, né? Lembrando, se você não viu o Contcast 01, tô dando um spoiler, João Raim botou a Bósnia na Copa do Mundo de 2026. Então é isso, fechamos aqui nosso preview da Euro. Só para explicar como o nosso foco é a Copa do Mundo, a gente vai voltar a falar de eliminatórias da Euro no podcast, no Contcast. Depois, quando acabar tudo, tiverem vindo também os playoffs. A gente não vai falar aqui, porque os playoffs seguem aquela logística de ranking, que a gente citou aqui anteriormente. Fica tudo em aberto. Em aberto fica aqui a sua audiência. Muito obrigado a você que nos aguentou até aqui. E eu agradeço também, João Raim, nosso setorista europeu. Obrigado pela sua participação no podcast, meu amigo. Eu que agradeço, só espero que a gente não tenha falado tanta bobeira aqui, né? Que a gente tenha falado informações úteis para vocês e que não erremos tanto nas nossas previsões. E estamos aí para o que precisar para as próximas edições. E eu agradeço a ele também, craque Arthur, o cara que acompanha o Contivante desde o começo e tem aqui sua participação. Obrigado, Arthur, pela sua
visita aqui no podcast. Poxa, que é isso, cara. Imagina, sempre que quiser me chamar, estarei aqui de braços abertos. Obrigado pelo convite e, assim como o João falou, tomara que a gente não tenha errado tanto, né? Porque tem umas seleções aí na Europa que talvez nem a mãe dos próprios jogadores saiba que eles estão jogando. Um abraço a todos os jogadores da Lituânia. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui a terceira edição do ConteCast. Peço encarecidamente, se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe 5 estrelas no Spotify, compartilha no grupo da família, etc. Manda aí sua sugestão nas redes sociais ou até mesmo na caixinha de perguntas. A gente vai botar talvez uma enquete também. Enfim, siga a gente lá, Twitter, @ConteVerde_, Instagram, @ConteVerde_. Tem sempre material novo. E a gente vai estar de olho, data FIFA aí também, amistoso no Brasil contra Marrocos, tem muita coisa legal acontecendo em março. E também a expectativa para a estreia das eliminatórias lá em setembro, tá certo? Um forte abraço e até a próxima edição do ConteCast.